neste computador? Sim, gravar neste computador. Ah, Gabriel! Pronto, Gabriel chegou. Bom dia, Gabriel! Compartilhar aqui a tela para vocês, para a gente voltar aqui, da onde a gente parou. Então, eu estava falando na última aula sobre absorção, aonde o meu raio de luz, ele é absorvido, ele é retido na superfície. Depois eu falei a respeito de reflexão. Reflexão é o bate e volta da luz. Então, a luz, quando eu tenho uma superfície, exemplo, espelhada, essa luz, ela incide e sai dessa superfície. Quando eu falo em reflexão, eu tenho quantos meios? Quem é que lembra? Quem é que lembra? Lembro não. Ela bate e reflete. 3, Ela sai. 4, 3. Reflexão, uma superfície que você lembra que acontece reflexão. Espelho. Espelho. Eu tenho uma única superfície, um único meio. Então, reflexão, ela acontece em um único meio aqui. Professora, Oi? já explicou isso. Então, a minha luz, ela está no ar, ó, ela está no ar, porque o espelho está no ar. Ela bate aqui nessa superfície e volta para onde? Volta para o ar. Então, eu tenho um único meio. Quando eu falo em reflexão, eu tenho um único meio. Aí, o que eu faço? Vou traçar a minha normal. O que é a normal? Quem que lembra? O que é normal? O que é normal? Normal ou anormal? Normal. O que é normal? Normal é essa linha imaginária. É uma linha imaginária que eu crio para facilitar os meus cálculos. E essa linha imaginária, ela tem com a superfície um ângulo de 90 graus. Ou um ângulo que ele seja perpendicular ou também chamados de ortogonal. Por que eu fico falando isso com vocês? Porque às vezes ele não fala lá que a normal com a superfície forma um ângulo de 90 graus. Ele vai usar termos técnicos. 90 graus é a mesma coisa que perpendicular. Perpendicular é a mesma coisa que ortogonal. Então, quando você vê essa palavra perpendicularmente ortogonal, significa que eu tenho um ângulo de 90 graus. O que fala a reflexão? Que esse raio aqui incidente com a normal, RI, e raio refletido com a normal, esses dois ângulos aqui são iguais. Então, esse ângulo do raio incidente com a normal é igual ao raio refletido com a normal. Lembraram que a professora falou a respeito disso na aula passada? Recordaram? Alguma dúvida até aqui? Não. Esse conteúdo, gente, parece ser um conteúdo, assim, bobo, mas é um conteúdo que está dentre os conteúdos que são cobrados no Enem. Reflexão, refração, dispersão e difração. Sempre vai ter um conteúdo desse que vai cair no Enem. Então, tem que saber muito bem. E daí o nosso próximo, que é a refração. O que você está percebendo na refração? Dá uma olhada aí na animaçãozinha. Deu uma parada, né? Dá para ver? Sim? Sim. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Deixa eu só pular aqui. Ó. Então, se eu pegar... Voltar, deixa eu interromper aqui, aí eu volto naquela animação. Deixa eu interromper, senão eu não consigo. Tem que explicar esse negócio muito bem. Porque quando você chegar lá no segundo ano, você vai ver o mesmo conteúdo. Ó, eu tenho agora... Aqui, vou desenhar a minha normal.
Porém, na refração, eu tenho no mínimo 2 meios. Na refração, eu tenho no mínimo 2 meios. Vou colocar aqui o meio ar. E aqui embaixo, eu vou colocar o meio água. Só um pouquinho, pessoal, só para eu fechar aqui, rapidinho. Vai vindo uma luz direto no meu olho. Não tem cabimento, né? Ah, tem um outro, o Rick tá aqui para me admitir. Então, eu tenho o meio ar e o meio água. Eu tenho aqui 2 meios diferentes, com densidades diferentes. A luz, quando ela está viajando, imagine uma pessoa que ela esteja correndo. Maria, qual Maria que é, meu Deus do céu? Maria que acabou de chegar, é qual Maria? Só para eu anotar a presença aqui. Qual Maria? Maria que acabou de chegar? Ou entrou e saiu de novo? Qual Maria que chegou? Maria Barreto. Não, professora, eu estava aqui desde o começo. Ah, porque eu admiti, teve uma pessoa que é uma outra. Deve ter sido a Oliveira. Tá. Não, eu tô aqui desde que começou. Aqui é Barreto. Então é Maria Rita. Maria Rita, você? Na hora que vocês colocarem o nome, coloque o nome de vocês, fica mais fácil de eu olhar. Maria Júlia Barreto, tá aí. Tá bom. Fala o nome aí, cara. Ninguém tem bola de cristal pra adivinhar. Aí depois, vamos fazer assim, combinados na próxima aula, coloque o seu nome bonitinho, que aí fica mais fácil da professora ir olhando. Às vezes tem umas pessoas que colocam só uns números ou alguma coisa, aí fica mais complicado. Mas voltando aqui, você está correndo no ar. Aí depois, alguém olha para você, epa, para de correr aí no ar, você vai correr na água aí. O que vai acontecer com a velocidade dessa pessoa? Diminuir. A mesma coisa é a luz. A luz está toda linda, sorridente, correndo no ar. Depois ela vai correr na água. O que vai acontecer com a velocidade dela? Vai mudar. Quando ocorre essa mudança de velocidade, ocorre um fenômeno chamado refração. Refração é essa mudança na velocidade da luz, quando ela sai de um meio para o outro. Aqui, ó, pense o seguinte, quem tem mais obstáculo? Quem oferta mais obstáculo? O ar ou a água? A água. A água, porque a água ela é mais densa. Se ela tem maior densidade, significa que ela tem uma concentração de massa maior do que no ar. Massa é a partícula. Então, a água, ela oferta mais obstáculo. Esse obstáculo a gente chama na física de refringente. Então, a água ela é mais refringente e o ar é menos refringente. Professora, no meu livro não está escrito isso, no meu livro não tem isso, só está lá fenômenos ópticos, o que é mais básico. É só para você, desde já do 9º ano, quando você chegar lá no 2º ano, quando a professora falar a palavra refringência, eu já vi isso lá no 9º ano. Mas isso não é cobrado no 9º, tá? É só para você já começar a ter se familiarizar um pouco mais com os termos técnicos da física. E daí o que acontece com esse raio? Esse raio incidente, ele está aqui viajando de boa, no meio menos refringente, que é o ar. Quando ele vai para a água, ele vai mudar a velocidade, ó. Quando ele muda a velocidade, a angulação dele também muda. É como se fosse uma pessoa correndo no ar, a angulação da perna dela é maior. Quando ela vai na água, pela velocidade dela ser menor, a angulação da perna, o que acontece? Diminui, porque a velocidade diminui. Então, a angulação aqui vai diminuir. Isso aqui é chamado desvio, porque a luz era para seguir esse caminho, ó. Para ela ir reta. Como ela mudou a velocidade, ela vai por outro caminho. Ocorreu um desvio da luz. Então, que fenômeno que é esse? É o fenômeno chamado
refração. O que acontece na refração? Mudança de velocidade da luz. E essa mudança de velocidade da luz provoca um desvio. Professora, onde que eu vejo isso na prática? Porque até agora a senhora está falando um blá, 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 que eu não vejo isso no meu cotidiano. Vou provar para você que você vê, tá? Tudo bem até aqui, pessoal? Tem alguma dúvida? Não. Não? Então tá, vou colocar lá para compartilhar a tela de novo. Aqui, quando você pega e de forma até coincidente, na última aula eu estava com um copo aqui, eu troquei meu copo, não dá para poder ver. Mas se você tem um copo, é claro que esse copo ele tem que ser bem lisinho para você conseguir visualizar. Você pega uma colher ou um lápis e coloca dentro, claro, primeiro coloca a água nesse copo, depois você coloca a colher ou um lápis dentro desse copo e você vai perceber que na superfície que divide o ar da água, olha para o objeto aí, olha para essa figura, quer dizer, olha para essa figura, o que está acontecendo? Como é que você está visualizando? Fala para a professora. Mudou a Dentro da trajetória. água fica maior. Fica maior, mas olha exatamente entre o ar A e a direção água. mudou. A direção A mudou. trajetória do A pincel. direção mudou. Mas não dá um aspecto, parece que o lápis quebrou, esse pincel quebrou. Sim. Parece que tá com um bug. Parece que ele está quebrado. Eu estou falando bem exatamente na superfície que divide o ar da Parece que água. ele foi cortado. Isso, parece que ele foi cortado. Muito bem colocado aqui as palavras do Rafael. Então, esse fenômeno que você observa, e você pode fazer isso na sua casa e observar também, esse fenômeno ele é chamado de refração. Peraí que eu vou pegar um copo rapidinho e vou mostrar para vocês. Eu sei que aí eu vou deixar para casa e alguém vai falar, esquece. Ah, professora, esqueci. Peraí, rapidinho. Não corre com copo de vidro, menino. E aí? Myron, pega seu copo aí, cara. Você tá bebendo água. Não. Aqui está um copo. Peraí, deixa eu tirar aqui, te interromper aqui. Aqui está meu copo. Vou pegar uma caneta. Observem lá exatamente. Olha minha figura que linda que ficou. Ó. Exatamente entre a superfície do ar e da água. É a mesma coisa. Olha lá. Opa. Vira um aspecto quebrado? Peraí. Olha lá. Viram? Viram que eu tô segurando esse negócio aqui? Ai, tá doendo. Isso aqui. Ó, você vê, é uma coisa bem simples, né? Deixa eu colocar o copo bem longe, porque aqui a pessoa é dona de acidente. E esse fenômeno é chamado de refração. E por que tem esse aspecto quebrado? Responda para a professora. Porque a velocidade da luz muda. Mudou de direção. Muitíssimo bem, meus queridos, porque a velocidade da luz mudou. E daí, quando ocorre essa mudança de velocidade, ocorre o quê? Esse desvio. E esse desvio que dá esse aspecto quebrado. Entenderam o que é refração? Se vocês falarem que entenderam, meu coração está muito feliz. Entendi. Sim. Sim, Bruna. Ai, Senhor, que alegria! Porque esse é um dos conteúdos que cai. Depois, para dispersão e difração, vai ficar, ó, moleza, mamão com açúcar. Bora lá? Ah, aí, só voltar no slide. Deixa eu compartilhar. Agora, você já sabe que esse fenômeno aqui é chamado de refração. E por que acontece esse fenômeno? Por conta da pessoa correndo no ar, a luz correndo no ar, depois a pessoa correndo na água, a velocidade muda. E por conta dessa variação de velocidade, ocorre um fenômeno chamado refração. Muito bem.
Muitíssimo bem. Agora vamos pegar nosso livro, que aí vai ficar faltando câmera escura para amanhã. Para quem tem curiosidade, entrem lá. Meu filho fez um site para mim e eu vou deixar lá, porque eu tava assim, minha cabeça estava a mil, pensando de que forma que eu podia organizar para ficar mais fácil. Valentinha, cara de Valentinho, fazia dias que eu não via. Daí vai estar tudo nesse site. Você olha lá em cima, tem lá 9º ano. Para o 9º ano, para a aula do 9º ano de amanhã, eu já reservei os slides, câmera escura, e tem um videozinho lá do canal. Esqueci agora. Manual do Mundo, isso. E esse vídeo, você só assista até 2 minutos e meio. 2 minutos e meio só. Não precisa assistir o vídeo até o final. Para amanhã a gente discutir bem esse conteúdo, tá? E vai ficar tudo lá. Se você está com dúvida, queria pegar alguma coisa dos slides. Bora lá, pegando o livro. Porque nossa aula vai até 8h48. Nós temos ainda um bom tempo para trabalhar bastante exercício. Qual foi a página que eu pedi para vocês fazerem? 45, 40. Muito bem. Peguem lá o livro de vocês na página 45. A página 44 ainda não dá, que eu preciso explicar a câmera escura. Aí, assim que eu explicar, aí a gente... Rafael Bruno. Assim que eu explicar, Felipe está na outra... Mas pode ficar aí, Felipe. Pode ficar do 9º ano mesmo. Assim que eu explicar o conteúdo, a gente volta para a página 44 e daí a gente resolve os exercícios que faltaram. Página 45, exercício 1. Todo mundo está com o livro em mãos? Sim. Livro em mãos, primeira questão fala o seguinte: de acordo, explique cada uma das seguintes situações. Letra A. De que cor é visto um objeto azul quando iluminado com a cor branca? Azul. Azul! Por que ele vê azul? Porque o branco ele só reflete, né? Tipo, é uma junção de todas as cores. E aí, tipo, o azul tá entre uma dessas cores. E aí, quando ele é jogado sobre uma das cores que ele possui, aí essa cor, tipo, reflete. Tipo, aparece só essa cor. Isso, porque como ele é branca, a superfície ela é branca, ela vai absorver todas as cores, mas como a luz é emitida somente a luz azul, ou de cor azul, só vai refletir o azul. Muito bem, Bruna! Tô gostando! Azul. Letra B. Letra B. De que cor é visto um objeto branco quando iluminado com luz azul? Azul. De Fica novo, azul, né? Ele reflete. Por quê? Ele reflete o azul. Se ele reflete o azul, a pessoa vai enxergar o quê? Azul. Muito fácil, né? Sim. Moleza. Letra C. De que cor fica um objeto vermelho quando iluminado com a luz azul? Fica preto? Roxo. Preto! Já escutei. Quem falou preto? Quem falou preto? Matou a charada. Por quê? De que cor fica o objeto quando iluminado com a luz azul? O objeto ele é vermelho. Para ele conseguir enxergar o vermelho do objeto, ele teria que incidir uma luz branca, que é a junção de todas as cores, ou incidir uma luz vermelha. Como ele incidiu uma luz azul, o que vai acontecer? Esse objeto vai absorver essa luz azul e não vai refletir nada. Logo, qual cor que não reflete nada? Preto. Então, a última ficou com a coloração preta. Ou seja, o preto é a ausência de cor, não tem reflexão nenhuma. Só ocorre qual dos fenômenos? Eu tenho reflexão, eu tenho refração e tenho absorção.
que está acontecendo aí, nessa última questão, na letra C? Absorção. Absorção, muito bem. Vamos lá para a página 40. Professora. Tá. Repete a última aí, rapidão. Preto. Preto, preto, preto. Só? Só. Cadê? Vira lá, vamos lá para a página. Ah, tem aqui também. Para ir além. Página 46 também tinha, né? 2 exercícios A e B, é isso? Não, exercício 1, A e B. Bora lá fazer essa daqui também? Eu não tinha visto. Você acredita que eu não tinha visto? Na página 46, exercício 1, tá bem embaixo lá. Imagine que em uma sala escura, 3 luminárias com lâmpadas de cores diferentes. As lâmpadas são vermelha, verde, vermelha, verde, vermelha. São acesas. É vermelha, verde, vermelha, vermelha 2 vezes, né? São acesas e direcionadas para uma mesma região de uma parede branca. O diagrama de cores anterior representa como as luzes das luminárias ficaram sobrepostas. Aí ele coloca: o que você notou de diferente em relação ao que você sabia sobre as cores primárias e secundárias? Nada. Ai, meu Deus. Vamos fazer o seguinte? Vamos reformular essa pergunta? No caso, se a parede é branca, se eu jogar a luz vermelha e a luz verde, o que você vai enxergar? Amarelo. Amarelo. Branco. Branco? Mas branca é a Não. junção de todas as cores. Amarelo, então. Porque vermelho E verde vai dar amarelo? Não. Depende. Depende. Marrom, Vamos pensar o seguinte. Quando você tem aqueles negocinhos para festa, não tem aqueles negocinhos que você coloca para festa que fica aquele turbilhão Sim, de jogo de luz. diferentes? Jogo de luz. Cada pontinho daquele ele é colocado de maneira separada. Você enxerga todas as cores, porque aquele local, a parede é branca. Igual aqui em casa, o forro da minha casa é branco. Quando eu direciono aquela luz, eu vejo todas as cores. Uma está se cruzando com a outra? Não. Aí depende, tá? Acho que ficou meio vago aqui, né? Mas vermelho e verde, nada a ver amarelo. Então, Amarelo é uma cor primária. Tinta diferente. É amarelo, vermelho, azul e Sim, branco mas- e preto. Que Mas aí estranho. não fala. Teria que ser azul e amarelo para dar verde. Gente, Sim. vocês estão falando. É que ele tá falando, eles estão colocando aqui Perdido. Peraí, só para falar o que Belota tá comentando. Eles estão fazendo uma sobreposição de cores. E daí você tem aquela mistura. Lembra quando você lá no primário, você estudou as cores primárias? E daí você misturando essas cores primárias, você tinha lá cores secundárias? Isso é lá de artes que você estudava. É isso que eles estão perguntando, com relação à sobreposição de cores. Apesar que essa sobreposição de cores não tem muito a ver com o que a gente está comentando. A gente está comentando reflexão, que é o que a gente enxerga, tá? Esse é usado mais na arte. Você lembra? Você pegava lá o lápis e misturava? Quem lembra disso? Não lembra? Era tinta. Tinta também. Pode ser. Aí você fazia os desenhos, aí você misturava as cores. Você tendo essas cores primárias, você faz uma mistura e você tem outras cores, oriundas das cores primárias. É isso que ele está falando. Isso tem mais a ver com arte. Você lembram?
É só para fazer uma junção da física com a arte. Vamos lá para a página 47. E aí vamos trabalhar o nosso conceito realmente. Que aqui ficou meio fora, né? Meio fora, assim, meio na tangente. O exercício 1. Testando seus conhecimentos. Quando iluminadas pela luz do sol, as folhas de uma árvore mostram-se verdes. Por que mostra verde? Lê as Porque Elas são alternativas. verdes. Por causa da clorofila. Não, Porque reflete luz verde do espectro. É a letra A. porque reflete a luz verde. A luz do sol é a luz branca, é a junção de todas as cores. Ao bater no verde, vai refletir o quê? Verde. Verde. As outras cores, o que aconteceu com as outras cores do espectro? Foram o Sumiram. quê? Absorvidas Absorvidas. pela folha. Por isso que eu tenho um aquecimento. Fala, Bruna. Não, porque eu só Tá. Então, a resposta correta, Bruna responde aí qual letra que é. E Ah, muito bem. Todos aí marcaram a letra A? Aham. Alguma dúvida? Não. não. Fácil, né? Muito Talvez. fácil, muito fácil. Agora vem uma aqui do Enem. O Enem deu uma mudada, né? Porque... Bom, sem comentários. Vamos lá. Oi? Hackear o Enem desse ano. Questão 2. É comum aos fotógrafos tirar fotos coloridas em ambientes iluminados por lâmpadas fluorescentes, que contêm uma forte composição de luz verde. Aí, grifa aí, luz verde, grifa. Grifa aí que eu tô grifando aqui também. A consequência desse fato na fotografia é que todos os objetos claros, principalmente os brancos, aparecerão esverdeados. Grifem aí, esverdeados. Para equilibrar as cores, deve-se usar um filtro adequado para diminuir a intensidade da luz verde. Então, ele quer diminuir a intensidade de quem? Da luz verde. Aqui você grifa diferente para chamar mais ainda a sua atenção. Eu estou colocando aqui uns retângulos em volta de intensidade da luz verde para chamar mesmo a atenção do seu olhar, que chega aos sensores da câmera fotográfica. Na escolha desse filtro, utiliza-se o conhecimento da composição das cores primárias, vermelho, verde, azul, e das cores luz secundárias, amarelo. Aí, aqui ele coloca, ó, o amarelo é vermelho mais verde, ciano, que é igual. O verde mais o ciano é igual a verde mais azul e magenta. E a magenta é o vermelho mais o azul. Aí ele coloca, na situação descrita, qual deve ser o filtro utilizado para que a fotografia apresente as cores naturais do objeto. O que ele quer que diminua? Qual cor que ele quer que diminua? Primeira coisa, antes de eu responder a pergunta aqui que ele quer. Para ter a cor natural, o que eu preciso diminuir? Heron. Para ter a cor natural, Heron, o que eu preciso diminuir aí? Qual cor? Verde? Verde, eu mandei vocês grifarem. Ele coloca, lembra que eu falei grife de maneira diferente? Eu coloquei aqui uns quadradinhos. A intensidade da luz verde. Então, eu tenho que diminuir essa intensidade da luz verde para que o meu objeto ele tenha o quê? As cores naturais dele. Como é que eu vou diminuir a intensidade dessa luz verde? Carol, agora, Carol. Carol. Não é? Só um pouquinho, deixa eu marcar aqui. Carol, cadê Carol? Só colocar uma cor que não reflete a luz verde, professora. Carol.
Fala, agora podem comentar. Não é só colocar uma cor que não reflete a luz verde? Magenta. Magenta. É, magenta. Por que a magenta, Ana? Porque ela não é a reflete ela é a cor mais escura entre todas as. Não. Por quê? Por que, Ana? Porque ela não reflete a luz verde. Como ele quer diminuir a luz verde, então se você colocar uma coisa que não tenha, ele acaba ficando por cima. Por Absorve a luz quê? verde. Eu quero diminuir a intensidade da luz Verde. da cor verde. E a magenta é o vermelho mais. Peraí. Não, o Rosa. verde, desculpa. O verde, gente, é o azul mais o magenta. Aí ele pergunta. Magenta não é roxo? É uma Não, é meio tipo de rosa. roxo. É tipo Bart. Deixa eu olhar aqui. Ai, gente, por que tem que colocar cores assim? Magenta. Né? Podia ser só roxo. Magenta. Vamos ver aqui como que é a cor magenta. Cor magenta. Imagem. De iFood. Ai, meu Deus. Ai. Ó, é um vermelho. É da cor do Ai, Barney. gente, não dá pra... Dá? É da cor do Barney. Ó. É a cor dele ali. Isso! Muito bem! Achei. Rafael, é a sua cor aí, Rafael. É a Eu cor falei. magenta. Então, se eu coloco essa cor, eu vou diminuir o quê? Verde, porque é uma cor mais escura. É uma cor mais quente que o verde. Isso. É uma cor diferente do verde, que é uma mistura. É a mistura de cores, do vermelho Então, com a... professora, Fala. se você sobrepor, tipo, cores quentes como o vermelho, o laranja, o amarelo, sobre cores mais frias, tipo o azul, o verde, eles acabam mudando de cor, não acabam? Sim. Ah, E se for ao contrário? também muda. Beló faz muito desenho, né, Beló? Bianca também. Quem é que faz bastante desenho? Você e Bianca. Rafael também. Rafael também? Aham. Vocês trabalham bastante com essa mistura de cores? Mais ou menos, depende do que eu tô desenhando. Eu desenho em preto e branco mesmo. Eu faço só os toques escuros, fazendo sombra. Eu usava as canetinhas do Rafael pra fazer isso. Professor, eu uso tinta às vezes para Verdade. quadro. Como eu não tenho muita tinta, aí às vezes eu Você mistura. Dá pra misturar lápis de cor também. Depende. Verdade. Depende, na verdade. O lápis de cor depende bastante. Quando eu vou pintar cor de pele, eu misturo 2 cores. 3 até quase. Pra ficar com um tom de pele bem naturalzinho. Mas, tipo, depende muito, porque o lápis, ele não é uma coisa que você mistura muito fácil. Consegue, né? Porque ele é mais sólido, né? Aham. Sim. A Então tinta tá. dá pra misturar mais e tal. Então tá. Então a resposta correta da 2 é a letra D, magenta. Porque eu quero diminuir o verde. Então eu tenho que colocar uma cor diferente do verde. Que é a cor aí do Rafael, do bichinho do Rafael aí, ó, tá, pessoal? Pra quem não sabe, pra mim é novo também, viu? Geralmente eu não iria falar, eu iria falar uma outra cor aí, um pink, um rosa, não ia falar magenta. Vamos para a questão 3, para a gente ver quanto tempo que eu ainda tenho com vocês. Ixi, só tenho mais 3 minutos, pelo menos essa questão 3 aqui. O arco-íris pode se formar em um dia ensolarado e sem nuvens. Justifique por quê? Só você pegar a mangueira, jogar água por ar, assim, pronto. Por quê? Mas por que acontece o arco-íris? por causa da Quando a luz do sol bate dispersão nas da partículas luz. de água e espalha a luz, as cores.
Espalhe as cores. Quem lembra de um objeto que eu levei para a sala de aula? Vou pegar o objeto aqui. Era aquela lupinha lá com os espelhos que... Ó, esse objeto aqui. Lembra desse objeto que eu levei para a sala de aula? E daí vocês Sim. olhavam, de um lado ele tem um material que é como se fosse um filtro de acrílico desse lado. E aqui É um você... caleidoscópio, não é? Um caleidoscópio. Eu tenho um desse. Espectroscópio. Espectroscópio. Então, aí, quando eu olho para a luz, o que acontece? Eu não vejo a luz branca, eu vejo as cores do arco-íris. Por que isso acontece? Isso é a separação das cores. É Na muito realidade, espelho. isso aqui é chamado de dispersão, esse fenômeno. Você não precisa lembrar desse nome, mas Professora, posso falar uma coisa? fala, minha linda. É uma fala de um jogo, na verdade. Que, tipo, o arco-íris, ele é um fenômeno de ótica que exibe espectro de luz devido ao sol que brilha Meu Deus. na atividade. Sim, correto. Mas o que acontece? A luz, quando ela chega, ela está viajando no ar com todas as cores. Mas quando ela chega aqui nesse objeto aqui, ela tem uma mudança da velocidade. Quando ocorre essa mudança de velocidade, ela separa todas as cores, tá? E daí, no caso que vocês estavam falando, o arco-íris, a luz está viajando no ar, de repente ela encontra uma nuvem, uma gotícula de água. O que vai acontecer com a velocidade dessa luz? Vai mudar a velocidade. E daí, com a mudança dessa velocidade, ocorre uma separação das cores. A separação das cores é chamado de dispersão. Então, e mesmo em dia ensolarado, esse fenômeno ocorre, por quê? Porque ocorre uma mudança da velocidade. Ocorre um fenômeno chamado dispersão. Escrevam aí. Ocorre mudança de velocidade. Ocorre mudança de velocidade. Aí você coloca lá uma setinha. Separação das cores da luz. Separação das cores da luz. Que é essa separação? Coloca uma setinha à frente. Fenômeno chamado dispersão. Fenômeno... Separação do quê? Separação das cores. Separação das cores. Essa separação das cores é o fenômeno chamado dispersão. Eu vou trazer um slide para mostrar isso melhor para vocês, tá? Parece que ficou meio vago. Eu não gosto das coisas meio vagas, não. Eu gosto das coisas que vocês aprendam de verdade. E aí, encerrado por hoje. Saúde, minha linda. Saúde. Saúde, saúde, saúde. Muita saúde para você. Aí a gente vai encerrar por hoje. Amanhã, já, por favor, já dê uma olhada nos slides de câmera escura. Vão lá no slide, porque eu deixei um link que vai para um site, saúde. Deve ser alguma coisa, algum cheiro que está irritando o seu nariz aí. Vai lá no site, vão lá no link do segundo ano. No link do segundo ano, tem lá um slide sobre dispersão. Aí dê uma olhada lá em dispersão, que eu vou explicar câmera escura e dispersão amanhã, tá? Tá lá no site da professora. Um conteúdo tá no 9º ano, que eu já mandei o link para vocês, mas dispersão, se você tiver curiosidade, dê uma olhada no conteúdo do segundo ano. Tá bem explicadinho lá, e aí amanhã eu pego o slide lá do segundo ano e falo melhor sobre dispersão. Tudo bem? Rafael. Tchau, tchau, até amanhã. Beijo para vocês. Beijo, 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 até. Até. Beijo, professora. Beijo. Tem gente que daqui que tá participando assim, ó. Né, Bruna?
Tô gostando de ver. Ubisoft Só aprova. a Bruna participa agora? Não, é porque ela tá mais participativa aqui. É E claro meu que você Bart, participa, professora? né, Deló? É claro que você participa, Rafael participa, todos participam. Não, Mas vai eu lá, falo- a Bruna vai, professora. Não, mas é que a Bruna tá mais participativa do que na sala de aula, só isso. É que pra ficar o elogio, ficar um registro aqui, né? Beijo. Tá bom. Tchau, Beijo. tchau, meus queridos. Vai você pra mim. Tchau.